Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Samuel Nous e neste vídeo eu vou falar sobre como os traumas se formam em nossa vida, em nossa mente, tá? Como essa programação mental é formada ao longo dos anos. Muitas vezes pensamos, né, que um trauma ele acontece de uma hora para outra. Uma pessoa sofreu um acidente, sofreu ali um evento, né, emocional e achamos, né, pensamos que esse evento emocional que causou o trauma. Pode acontecer? Pode, mas na realidade, na grande maioria das vezes, os traumas se formam através de eventos emocionais durante a vida e muitas vezes pequenos eventos emocionais, não só os grandes eventos, mas pequenos eventos emocionais que têm uma importância muito grande para a nossa mente, para o nosso subconsciente, e os traumas se formam a partir disso, né? Só para você ter ideia, muitas vezes uma mãe que fala com o filho, não faça isso, não faça aquilo, e começa a privar demais aquele filho, achando que às vezes está fazendo algo muito bom para o filho, termina trazendo para a mente daquela criança um não, né? Não posso isso, não posso aquilo. Então, assim, vai muito da forma que é falado. Não estou dizendo que as mães não possam proibir os seus filhos, tá? Cada um sabe a educação que dá para os seus filhos. Mas nós temos que ter cuidado com a forma que isso é passado. A forma que nós dizemos um não para o nosso filho, a forma que nós educamos os nossos filhos, podem trazer traumas, não só a forma que educamos os nossos filhos, mas também o que acontece no dia a dia, na escola, nas brincadeiras, no meio das outras crianças. Então, assim, hoje nós vamos entender como esses traumas são formados. E para isso, eu vou compartilhar contigo aqui a minha tela. Só um instante, deixa eu compartilhar minha tela. Pronto, pronto. Minha tela já está sendo compartilhada. E, continuando aqui a respeito de como formam-se os traumas, como os traumas são formados em nossa mente, como os traumas são formados em nossa vida. Como eu falei anteriormente, os traumas, eles são formados através de eventos emocionais, tá? A nossa vida é formada de eventos, de bons e maus momentos de nossas vidas. Então, assim, quando nós estamos sendo criados, quando nós estamos sendo concebidos ainda lá no ventre da nossa mãe, é que as coisas começam a acontecer na nossa vida. Existem cargas genéticas emocionais que nós trazemos, carregamos desde o ventre da nossa mãe. Vamos supor que a mãe tenha sofrido um trauma muito grande e ela sentiu uma emoção muito forte. O que é emoção? A emoção é a nossa mente transmitindo para o nosso corpo uma informação, e nós sentimos. A mente fala, a mente transmite para o nosso corpo o que ela está sentindo e nós sentimos. Então, existem ali sintomas referentes ao que nossa mente está sentindo. Então, esses sintomas é que formam o que nós somos, né? Esses eventos emocionais formam o que nós somos. Para você ter ideia, nós carregamos mensagens genéticas, memórias emocionais genéticas desde o ventre da nossa mãe por conta disso. Os hormônios que foram liberados ali naquela mãe, os hormônios que ela criou ali naquele momento, que o corpo dela criou através das informações que o cérebro passou para ela, aqueles hormônios são transmitidos ali para o filho ainda na gestação. E aquela criança, ela carrega aquela carga genética emocional por conta disso. Porque muitas mães, quer dizer, muitas mães não, porque as mães não podem fumar na sua gestação, porque elas param de fumar, param de beber e param de usar, às vezes até medicamentos. Existem medicamentos que as mães não podem tomar quando elas estão gestantes. Por quê? Porque aquilo é transmitido ali para o feto, para a criança. Da mesma forma, uma carga genética emocional. Porque quando existe algo emocional muito forte, o cérebro, a mente da gente produz hormônios. Tá? E esses hormônios, essa explosão eletroquímica que acontece no organismo da mãe é transmitido ali para o organismo do filho. Então, ele carrega uma carga genética emocional desde o ventre, quando está sendo formado ali. Tá? Então, assim, esses eventos formam quem nós somos, desde a gestação, época de criança muito, muito tenra ali, na época de bebê ainda, daqui a pouco na época de criança, adolescente, jovem, até chegar aos dias de hoje. E nós vamos entender nesse vídeo
que os traumas são criados durante todo esse percurso, durante todo esse tempo. Tanto os traumas também, que são crenças limitantes, né? Os traumas são crenças limitantes, como também crenças fortalecedoras. Porque se nós temos alguns aspectos em nossa vida que nos fortalecem durante a nossa vida, durante nossa criação, durante nossa formação como pessoa, essas crenças também, lá na frente, elas vão falar em nossa vida. Nós vamos ter crenças que nos fortalecem. Mas, infelizmente, na grande maioria das vezes, o que pega mesmo são as crenças limitantes. Isso traz problemas, pode trazer medos, fobia, pânico, pode trazer fobia social, que é o que eu mais trabalho no meu consultório, são com pessoas com fobia social. Isso tudo por causa de toda uma criação, por conta dos eventos emocionais que aquela pessoa viveu durante toda a sua vida. Isso cria uma programação na mente. E essa programação é que vai trazer o trauma, vai criar o trauma. Essa programação já é o trauma, né? O trauma, as limitações, as crenças limitantes que prendem as pessoas. E muitas vezes a pessoa pode passar toda uma vida sentindo já esses sintomas, desde criança, ansiedade demais, medo de tudo. Eu tenho tratado pessoas que têm medo de absolutamente tudo. Então, pessoas que têm medo de tudo, ansiedade, ansiosas, começam a ter fobia, principalmente a fobia social, como eu já falei, fobia de animais, de insetos, enfim. Então, a pessoa pode sentir esses sintomas ao longo de toda uma vida. Como também pode não sentir esses sintomas, essa mensagem está sendo programada na mente da pessoa, só que ela nunca sentiu nada. Em algum momento da vida dela, por conta do que nós chamamos de gatilho emocional, ou seja, de um evento, toda aquela programação vem à tona. Por exemplo, a pessoa nunca sentiu medo, mas ela tem programações de medo na mente dela. Quando a mãe mata a barata, a mãe grita por causa da barata, aí daqui a pouco vê o pai mata a barata com a porrada ali, a criança fala, nossa, isso é um monstro. Minha mãe está com medo, meu pai matou ali como se estivesse matando um dragão. Então, é uma programação que é lançada na mente da criança. E aquilo fica guardado. Medo de tudo, não faça isso, não faça aquilo, você não pode, você não deve, você não vai conseguir. Tudo isso é programação. E aí, em algum momento da vida da pessoa, ela se depara com uma situação emocional também forte, e naquele momento um gatilho é disparado. E todas aquelas emoções de toda uma vida, elas vêm à tona naquele momento, e aquela criança, na realidade agora um adulto, um jovem, um adulto, ela começa agora a sofrer os sintomas por conta de toda uma programação que foi criada na mente dela durante toda uma vida, tá? Então, assim, mesmo quando existe um gatilho, a pessoa nunca sentiu antes, mas a partir dali ela começa a sentir, mas existe já uma programação, que já foi programada durante toda uma vida, né? O Pierre Janet, que foi um dos professores do Sigmund Freud, né, considerado o pai da psicanálise, ele tinha um conceito que ele classificou como IDR, intensidade, duração e repetição dos acontecimentos emocionais. E ele classifica que essa IDR, essa intensidade, duração e repetição dos acontecimentos, eles provocam ali traumas na vida das pessoas. E muitas vezes não precisa seguir essa frequência de intensidade, duração e repetição. Muitas vezes uma intensidade. Vou dar um exemplo aqui. O pai reclama com o filho, né? E ele fala ali asperamente com o filho, meu filho, e reclama com o filho ali. Aquela intensidade, ela pode ser realmente muito intensa e simplesmente pela forma que o pai falou, a criança começa a se traumatizar, como o pai também pode falar de forma mais branda e não ter aquela intensidade, né? Da forma de reclamar, da forma de agir com o filho. Duração é quando aquele evento emocional ele tem um período, às vezes o pai foi brigar. Eu estou citando os pais porque são os primeiros programadores na mente de todos nós, são os nossos pais, né? Ou a pessoa que nos criou. Eles são os primeiros programadores em nossas vidas, os pais. E muitas vezes isso tem uma duração muito grande. Uma bronca, por exemplo, ela pode ser uma bronca de alguns segundos, como pode ser uma bronca de vários minutos, aquilo ali, ou até horas, o pai reclamando, o pai brigando, a mãe, ou a pessoa que está criando ali está brigando. Então, teve a intensidade, que foi a forma de falar, teve a duração, que foi o grande e longo tempo que isso aconteceu, e tem a repetição, né? Que isso acontece várias vezes durante a vida da pessoa. Eu estou falando dos pais, mas
Programadores, letra P, né? Programadores. Primeiro vem os pais, depois vem os professores na vida da pessoa. Daqui a pouco vem o patrão na vida da pessoa, tudo com P, né? E se a pessoa não tomar cuidado, vem a polícia também para poder programar a vida da pessoa ali. É brincadeira, mas para a gente entender que tudo é programação na nossa mente, tá? Então, assim, tanto os acontecimentos familiares como os acontecimentos sociais, né? Brincadeiras de criança, entre crianças, tudo isso são programações. Bullying que as crianças sofrem hoje, antigamente não tinha esse nome, né? A gente nem ligava tanto para isso, hoje existe isso. Então, os bullying que as crianças sofrem, não só crianças, mas também adultos, jovens adultos, adolescentes. Então, assim, tudo isso é programação na nossa mente. E essa programação, ela vai se fortalecendo ao longo dos anos, se torna uma crença, e quando se torna uma crença, gera sintomas e aquilo é tido como verdade. Tá? Então, esses eventos emocionais, né, formam a nossa vida aqui como crianças, enfim. Eu vou compartilhar aqui, continuar compartilhando aqui com vocês a respeito de como isso acontece de uma forma mais prática. Por exemplo, aqui você pode observar aqui esse gráfico de eventos, o negativo e o positivo, né? Vários eventos emocionais, negativos e eventos emocionais positivos. E vamos supor, né? Está aqui meio perdido aqui, mas vamos supor aqui, ó, aqui embaixo, perto do meu ombro, olha, aparecendo aqui, ó, uma bolinha vermelha. Então, assim, vamos supor que isso tenha sido um evento emocional que aconteceu quando a criança ainda era criança. Quando a criança era pequenininha, estava aprendendo a andar, por exemplo, e quando ela começou a andar, a mãe ficou tão eufórica naquele momento que a criança começou a andar ali, deu os primeiros passinhos, a mãe deu um grito, ela está andando, tal. A criança toma um susto. A criança toma um susto e cai. Eu estou dando um exemplo, pode ser vários outros fatores, né? A criança tomou um susto e caiu ali naquele momento. Ela não entendeu o que estava acontecendo. A mãe ficou tão eufórica que a mãe gritou, aplaudiu e a criança caiu com medo. A criança sentiu medo naquele momento. Só que ela não sabe o que é medo ainda. Ela sentiu a emoção do medo. O que o seu cérebro produziu de forma eletroquímica e lançou para o seu corpo. Ela sentiu medo. Naquele momento ela sentiu o coraçãozinho palpitando, as pernas ficaram fracas, ela caiu, ela não conseguiu mais andar. E muitas crianças acontece isso. Quando ela começa a andar, os pais ficam muito eufóricos e a criança tem medo e para de andar. Eu já vi vários casos como esse. E a criança agora demora a poder andar novamente porque ela ficou com medo daquela situação. Mas vamos supor que isso tenha acontecido. E aquela criança sentiu pela primeira vez na vida dela um sentimento de medo. Ela não sabe o que é, mas ela sentiu medo. E vamos supor agora que esse medo, né? Deixa eu tirar um pouco o ombro aqui para você ver. Esse medo aqui, passaram-se alguns anos e essa criança foi andar de bicicleta. Essa criança já estava aí com 3, 4 anos de idade e foi andar de bicicleta. Quando ela foi andar de bicicleta, tomou uma queda. Olha o evento emocional acontecendo novamente. Ela tomou uma queda e caiu da bicicleta. Quando ela tomou a queda e caiu da bicicleta, o cérebro ele busca ali a emoção mais próxima que existe daquela situação. E ele vai buscar a primeira emoção que ele teve ali, a emoção do medo. Né? Então ele busca aquele medo que ela teve quando ela estava começando a caminhar e caiu, e aí o cérebro fala, eu já passei por uma situação dessa, eu caí em certa época da minha vida, e qual a emoção que eu senti? Medo, e ele pega atrás aquele medo novamente. E aquela criança não sabe, uma simples queda faz com que ela reflita de forma emocional, ela não se lembra do dia que ela caiu quando estava andando, no dia que a mãe ficou eufórica e gritou ali, ela não se lembra disso, mas ela se lembra da carga genética emocional que aquilo criou. E aí, naquele momento, ela tem um medo, só que ela não tem apenas o medo da queda que ela tomou de bicicleta, ela tem o medo do grito que a mãe... Vem toda a emoção, o grito que a mãe deu, a mãe ficou eufórica, ela caiu, ficou com medo, então... Toda aquela carga genética ela é atraída novamente para aquele momento. E aí junta o momento da queda da bicicleta com mais um momento que ela caiu lá no passado, quando estava começando a andar, e aquilo é fortalecido. Eu tenho outro vídeo falando sobre como excluir pensamentos negativos. E nesse vídeo eu falo a respeito de tudo que a gente pensa, o nosso cérebro foca naquilo ali, ele amplia, ele repete e cria um padrão. Então... esses padrões são esses padrões emocionais que eu estou falando aqui agora. Então, quando aquela criança caiu, teve medo, o cérebro focou no medo. Medo. E aí, quando ele foca no medo, ele fala assim, isso é importante, porque eu estou sentindo já pela segunda vez ou mais de uma vez, eu estou sentindo, então isso é importante. Ele começa a trazer o medo para si.
Ele começa a trazer o medo. E aí agora esse medo faz. A criança teve problema para caminhar quando era criança. Agora ela vai ter problema para andar de bicicleta, porque aquela cena se repetiu novamente. E isso acontece de forma natural. O nosso cérebro vai criando padrões, né? Ele vai aprendendo ao longo dos anos. Só que nós temos que saber como identificar e como reagir a esse aprendizado, essas programações do cérebro. Então, vamos supor agora que essa criança, novamente na vida dela, agora ela foi para a escola, se você observar o gráfico está crescendo aqui, ela foi para a escola e lá na escola aconteceu qualquer outra situação. Ela tomou uma bronca da professora, ou as colegas ali fizeram um bullying com ela, ou qualquer outra situação, um namoradinho deu um fora, e aí o cérebro agora vai buscar emoções para justificar tudo aquilo. E o cérebro busca. Talvez naquele momento a emoção não seja nem uma emoção de medo, seja uma emoção de tristeza apenas por ter sofrido um bullying, pelo namorado ter deixado, a professora ter reclamado. Não seja nem um medo, seja ali uma tristeza. Só que naquele momento de tristeza o cérebro busca. Sente a tristeza, só que ele já associa também ao medo. Né? O medo, a dor da queda. E ele começa agora, dor, medo, tristeza, e ele vai criando agora esse padrão emocional. E se for um bullying, por exemplo, um problema social ali, isso cresce de uma forma sobremaneira. Isso é muito forte na vida das pessoas. Existem pessoas que são travadas na sua vida hoje, não conseguem progredir profissionalmente, financeiramente, socialmente, conjugalmente, porque elas estão travadas, bloqueadas nessas emoções. E precisam ser desbloqueadas. E aí, nesse momento, o cérebro busca toda a referência emocional que ela tem, de medo, de dor, de solidão, de tristeza, ele traz tudo isso. E isso se repete mais vezes na vida da pessoa e vai criando agora esse caminho neural. Vamos supor que lá na frente ela é adolescente e ela passou por uma situação, um assalto, por exemplo, ou talvez nem tão forte uma cena como essa, mas assim, uma briga com o namorado, ou a namorada, um problema com os pais, uma discussão com os pais na adolescência, né? Os adolescentes têm muito essa questão de querer, estão se descobrindo como pessoas, estão saindo de uma fase de criança para uma fase de um pouquinho mais de entendimento, e ela começa agora, o adolescente começa agora, querer viver um pouco mais. Só que ele entra em conflitos com os pais, com as pessoas que estão ao seu redor por conta disso, porque eles querem ter agora a sua própria opinião da vida, das coisas, e entram nesse conflito. Então entrou num conflito ali com a mãe. Aí já se lembra o quê? Da tristeza na escola. O cérebro faz isso, né? A pessoa não faz isso de propósito. Mas aí ela brigou com a mãe, sentiu agora raiva. E aí essa raiva vem associada àquela tristeza, àquele sentimento de solidão. Briguei com meus pais, estou triste, estou solitário. Busca o quê? As dores agora do passado. A dor da queda, o sentimento de medo agora por conta da queda. E isso tudo se torna um emaranhado de programação mental, né? De programação no cérebro. E isso vai acontecendo ao longo da vida das pessoas. E mais eventos emocionais, você pode observar o gráfico como é que está crescendo aqui. Mais eventos emocionais vão acontecendo ao ponto de ser criado aqui um emaranhado de eventos emocionais na vida daquela pessoa. E agora, o que é que acontece? Todos esses eventos emocionais criaram uma programação, eles foram encontrando um nexo entre eles mesmos e foram se agrupando todos os sentimentos, todas as emoções ruins. E isso causa, no final das contas, o que nós chamamos de sintomas. Tá? O que nós chamamos de sintomas. É quando a pessoa começa a sentir todos esses medos, todas essas emoções sendo afloradas. E aí nós classificamos, né, de sentimentos. Né? Aquelas emoções, agora que nós não entendemos, nós queremos dar nome e dizemos que são sentimentos. Eu tenho um sentimento de solidão, eu tenho um sentimento de culpa, eu tenho um sentimento de tristeza, eu sinto tristeza, eu sinto ansiedade, eu estou depressiva, é um sentimento que ela tem. Né? Eu tenho um sentimento de medo, de pânico, de fobia, eu não consigo viver, eu não consigo desenvolver. Eu conheço pessoas, eu tenho tratado aqui no meu consultório, pessoas dos mais diversos problemas, dos mais diversos sintomas, pessoas que não conseguem sair de casa, não conseguem se relacionar, não conseguem se relacionar nem de forma conjugal, nem de forma familiar, nem de forma social, e vivem presas. Muitas dessas pessoas já estão até em caso depressivo. E tudo isso por programações que foram geradas na sua mente, programações que ao longo do tempo foram se fortalecendo e foram tidas como crenças e crenças limitantes na vida dessas pessoas.
E por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque eu trabalho com isso. Eu desenvolvo pessoas há mais de 23 anos. Na área de terapia há mais de 10 anos a gente vem desenvolvendo pessoas. Então, assim, toda essa programação que foi gerada, ela precisa ser quebrada. A gente precisa quebrar o padrão dessa programação. Para que a pessoa possa se resolver, ela tem que quebrar o padrão, aquele padrão de eventos, de acontecimentos que deixam essa pessoa mal. E para isso nós utilizamos várias técnicas terapêuticas para desenvolver essas pessoas, quebrar esse padrão e fazermos o que nós chamamos de ressignificar essas emoções. E ressignificando essas emoções, o sentimento muda dentro dessas pessoas. E para ressignificar, a gente não vai apagar da mente os eventos, os acontecimentos emocionais dessa pessoa. Para ressignificar essa pessoa, nós vamos trazer uma nova emoção no evento, no acontecimento. O evento continua, a memória daquilo ali continua, mas o que a pessoa sente, a emoção que aquela pessoa sente já não é mais a mesma emoção. Então nós trabalhamos nesse padrão emocional. A hipnose é fantástico para isso. Eu sou terapeuta holístico, eu sou formado em várias áreas. O que é o terapeuta holístico? É o terapeuta que olha a situação da pessoa como um todo. Né? Olha, se a pessoa chega aqui com uma dor de cabeça, eu como terapeuta holístico, eu vou olhar tudo. Eu vou fazer uma análise investigativa da vida da pessoa para saber o que é que está provocando aquilo na vida dela. Então, como terapeuta holístico, eu tenho formação na área de hipnose clínica, trabalho com a psicanálise, constelação sistêmica, sou analista de perfil comportamental, fiz coach, eu sou formado em coach, então eu trabalhei com coach muitos anos da minha vida. Então a gente consegue direcionar essa pessoa de várias formas da sua vida, para desbloquear, para quebrar esses padrões emocionais que foram gerados, criados na vida dela, e aí ela possa ter agora uma vida plena, ela possa ser transformada pela terapia, transformada, ela ter os seus sentimentos, as suas emoções transformadas, para que ela possa seguir a vida dela agora de uma forma completa, de uma forma maravilhosa. Então esse é o nosso trabalho. Tá? Eu falei aqui como os padrões emocionais, os traumas são criados na nossa vida. Eu acredito que você tenha entendido isso. E se você quiser agendar uma consulta, se você quiser entender sobre o que nós estamos falando aqui, você pode procurar aí, tem o nosso site, tem um link aí em algum lugar que vai te direcionar para o nosso site ou para as nossas redes sociais para que você possa entender um pouco mais sobre o que nós estamos falando. Tá bom? Sobre o que eu estou falando e sobre o que os nossos hipnólogos e nossos terapeutas falam todos os dias. Tá? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu espero você em um novo vídeo.